Ora boas, cá estamos nós outra vez. Hoje vamos fazer duas saídas, ou melhor, duas lojas na mesma saída. Vamos para uma loja chamada Whistler and the other one Faversham. Estamos com uma carga com duas lojas no reboque. E vamos primeiro para o Whistler. Vou deixar a gravar, agora vou sair daqui, vou para o segurança, para os cheques normais que eles fazem, eu vou deixar a gravar para vocês ouvirem. Não vou ver muito porque isto vai estar ao meu lado, mas podem ouvir. Não é nada de especial, mas é só para mostrar como é que isto funciona aqui dentro. Tá? Tá. Até já. Só encher aqui os tanques de ar que eu acabei de acumular e os tanques vazaram um bocado. Não é rápido. E vamos já começar a rolar. Então vamos lá então. Esperar aqui com o Shunter saia da frente. Era um tipo de trabalho que eu não fazia. Já fiz. Já andei uns dias a fazer isto. Mas é a coisa mais chata que existe. É sempre a fazer a mesma coisa. Ao fim do dia, a pessoa está completamente destruída. Entra, sai, desce, sobe, vai ao lado do reboque, liga os cabos, vai embora, sobe, vai com o reboque, mete o reboque na doca, volta, vai buscar outro. Oh meu Deus. Eu fiz uns dias, 2 ou 3 dias. Passado 2 ou 3 dias, não, isto não é para mim. Já estou velho demais para isto. Já não tenho cabeça para isto, nem pernas. Eu sou mais filho da rua. Sou como aos pássaros, gosto de liberdade. Agora vou gravar aqui esta parte do segurança, enquanto eles deixam ir para a rua. Eles fazem aqui veem o... Já tinha dito isto, veem se o caminhão tem o reboque, neste caso, eu só se preocupo com o reboque. Se o reboque tem a inspeção feita, se a temperatura que o reboque tem está condizente com a papelada da carga, e se o selo que está metido na porta está em condições. É só isso que eles fazem. Não leva mais que 1 ou 2 minutos. Depois vamos para a rua. Depois vamos para a M20. Não, desculpem. Vamos para a M2, A2M2. Ah, é.
Thank you. Pronto, processo concluído. E vamos para a rua. A nossa descarga. Nossa rota é... Vamos apanhar a A2 com direção a Dover. Há duas estradas que nos levam para Dover. É a M20, que é toda a autoestrada, e a A2 e a M2, que é parte IC, parte autoestrada. E a gente vai apanhar a A2, porque a zona para onde a gente vai fica na margem do rio. Não, na margem, não é assim tão perto, mas pronto, fica para aí a 2 ou 3 km da margem do rio. A nossa primeira descarga. Depois a segunda descarga é andar um pouco para trás, digamos que é no retorno, também para aí a 10 km da primeira, que é onde nós vamos fazer a nossa segunda descarga. Não há de demorar muito a segunda porque é só meia dúzia de trolleys, 6, a maior carga é para a primeira descarga, para a primeira loja. E portanto, de acordo aqui com o ISOTruck, que é um sistema que nós temos na caminhonete que faz o tracking por satélite, temos de acabar por volta das 2 da manhã, esta saída. Provavelmente hoje é sexta-feira, capaz de ainda ter outra. Mas por agora é o que tenho e é para o que eu estou marcado. Pronto, aqui do meu lado esquerdo, vocês não conseguem ver, é mesmo as portagens para a Ponte Grande. É um dia grave, quando venho de carro, eu também tenho câmaras no carro. E um dia meto num dos meus vídeos a mostrar a ponte. É uma ponte bastante grande, bastante alta, passa por cima do rio Thames. É muito alta porque tem que permitir barcos de grande porte passem lá por baixo, por isso é que ela é tão alta. É só de um sentido a ponte, é só norte-sul, tem 4 faixas. Sul-norte faz através de 2 túneis, que era a antiga estrada. Era um túnel para o norte e um túnel para o sul. Não se conseguem ver as 10 portagens e a ponte já não dá para ver, está lá para o caminhão à frente, mas é por ali em cima, já dá para ver um bocado. Pronto, agora vamos fazer aqui uma pausa, porque logo a seguir vamos para uma parte da estrada que tem pouca iluminação e depois não se vê nada. Isto está sempre um idiota mais perto que os outros. Agora vai-se meter... Agora vai já. Isto. Só quem anda na estrada é que sabe o que é que passa. Esse é um idiota a meter da parte de dentro do meu caminhão. Se eu vou para a faixa como era suposto ir, eu já estava lá por baixo das rodas. Sou cabrão. Isto tem que ter com um olho no burro, outro no cigarro. Mas enfim, vá, até já. Ora, aqui está o nosso primeiro contratempo.
Tem estado a ver nos placards a anunciar que entre a saída 6 e 7 a autoestrada está fechada. Penso que porque estejam a fazer melhoramentos no pavimento e devem ter fechado a estrada há pouco tempo. O que eu consigo ver é que está aqui uma bicha valente. O que quer dizer, já vai entalar todo o nosso sistema. Sexta-feira à noite vai tudo de viagem. Quem não vai de viagem vai para a farra. São neste momento 10 da noite e portanto é uma hora complicada. Mais para a frente faço um update daquilo que está a passar. Não sei se conseguem ver, mas estamos a sair da autoestrada porque a autoestrada está fechada, eles estão a ter um pavimento novo. Isto é um desvio relativamente curto, vai, sei lá, 2 km. A semana passada também estive aqui, mas a estrada está fechada no sentido contrário. Eu já fiz este desvio na semana passada. Está aqui muita gente aí para o sítio errado. Espero que não seja eu ir para o sítio errado. Está tudo aí para o lado direito, quando a estrada em que é suposto seguir é para o lado esquerdo. Mas pronto, pode ser que eles conheçam alguma coisa que a gente não conhece. É engraçado que eu dei bocado quando ia para a segunda loja, que é Faversham, e estar a passar ali naquela um bocadinho mais à frente, mas a dita estrada para a loja. Agora neste momento é ir lá passar, mas no sentido contrário. Desde que entramos em Bicha até agora já devem ter passado para aí 20 minutos. É suposto estar na próxima loja por volta das 11, neste momento são 10h30. Caso estejam interessados, neste momento estão 10 graus positivos. Para nós aqui já é uma temperatura primavera. Agora é mais um bocadinho até a estrada principal, que é a gente acabou de sair da M2 e é suposto agora neste momento ir apanhar a A2. É onde a A2 se encontra com a M2, onde a M2 acaba, não aqui, no sítio onde era a próxima saída, acaba ali e a partir daí para a frente começa a ser a M2. E a estrada que a gente agora está a ir, ou para onde nós estamos a ir, é exatamente para a A2, faz uma rota diferente. Quando se separa da M2, vai pela parte mais perto da costa, mais perto da margem do rio. E é uma estrada mais sinuosa, só com uma via para cada lado. E é ali na próxima saída que era suposto eu sair. Que não era suposto eu sair, porque eu era suposto seguir em frente, porque a M2 acaba na próxima saída, na saída 7, passa a ser A2, mas para isso nós temos que sair para uma rotunda, passar por cima da via rápida e então virar à direita
para apanhar a A2 diretamente para Dover. Eu vou seguir em frente, era suposto seguir em frente, na A299, vai para Murraygate, Ramsgate, Thanet, esse tipo de place, de lugares. Ramsgate tem um ferry que vai direto para a Dinamarca. Tem um bocado de trânsito de caminhões por causa desse ferry. E a gente há de apanhar essa rota, mas também não é por muito tempo. É mais uns 4 ou 5 km. Depois apanhamos a saída então para a loja. Depois dessa saída são mais ou menos 2 km, 2 km e meio, 3 por aí. Desde a saída da A299 até à porta da loja. Não é longe. E pronto. Vamos continuar aqui na bicha mais um bocadinho. Estamos a quase a chegar ao cruzamento. Depois daqui para a frente já deve ser um bocado mais rápido. Quando eu for para a próxima loja e passar ali, mas da direita para a esquerda, a caminho de Faversham. Faversham é conhecido também por ter 2 grandes centros de distribuição, duas cadeias de supermercados, uma chamada Morrisons e a outra chamada Marks & Spencer, que toda a gente conhece. Marks & Spencer é uma empresa mundial com lojas de todo o mundo. Então vamos lá aqui fazer aqui uma deixámos a bicha, agora é direto até à rotunda. Não temos de apanhar trânsito porque como a autostrada está fechada, não há ninguém a sair dali naquela saída, vai ser rápido. Nós depois então vamos entrar na A299 a caminho de Whitstable. Penso que mesmo assim estaremos à hora da descarga, à hora marcada. Senão, eu até penso que teremos lá, deveremos chegar um pouco cedo. Estou marcado para as 11, são neste momento 10h33. Eu vejo que em 15 minutos por aí devemos estar lá a chegar. Se não houver inconvenientes. Isto é a A2, esta onde nós estamos neste momento, é a A2, como podem ver é uma via para cada lado. Antigamente, antes de haver a autostrada, era por aqui que toda a gente vinha. Demorava um monte de tempo, era muito sinuosa. E aqui nem sequer tem iluminação. Tudo escuro. Vocês não veem nada. Estamos a chegar à rotunda. Se eu fosse para Dover, neste momento passava por cima da via rápida, era só ir em frente, que era seguir a A2. Mas como vou para a 299, vou apanhar agora aqui a segunda saída. Como veem, não há trânsito, a estrada está fechada. Vou apanhar aqui a segunda saída. Podem ver o Whitstable, Horn Bay, Ramsgate. Não sei se conseguiram ver o sinal, mas eu estava ali a dizer. Pronto, agora voltamos a entrar na via rápida.
agora mais um bocadinho. De acordo com o sinal, estamos a 7 milhas do Bristol. 7 milhas são para aí 10, 11 km. 20 minutos devemos lá estar. Instrumentals and spinning records from anywhere, anytime. Pronto, estamos a chegar à saída, onde nós vamos agora. Não podem ver aí no placar, não sei se conseguem ver. Vamos seguir aqui à esquerda. E daqui até à loja são mais ou menos 3 km. Mais ou menos. Daqui por 5 minutos devemos estar lá a chegar. Temos aqui umas rotundas para fazer o verão. Aqui na Inglaterra gostam muito de rotundas. Gostam muito de andar à volta. Eles também veem muito, se calhar, por isso é que gostam de andar à volta. Aqui do sítio onde a gente está até à beira do rio é capaz de ser para aí 3 km, talvez nem tanto. É relativamente perto. Esta A2 é toda, praticamente toda a acompanhar a margem sul do Rio Thames até ao mar. Antes costumava vir aqui com outra empresa, costumava vir aqui com uma outra cadeia de supermercados que trabalhei anteriormente, com o Tesco, que é para aí 1 km, 1,5 km antes da outra loja, da onde eu vou agora, daquela onde eu vou agora. Eu de vez em quando meto aqui inglês por meio porque o meu cérebro está constantemente a pensar em falar inglês. E às vezes até me esqueço que estou a falar em português e começo a meter inglês pelo meio. Mas olha, é o que se pode arranjar. É uma reta comprida, não muito comprida, mas comprida. Essa reta vai dar uma rotunda e o Tesco é do lado direito. E depois a gente vai para outra reta, também mais ou menos do tamanho desta, vai dar outra rotunda. E então a loja para que eu vou fica numa dessas saídas da rotunda. Não estamos longe. Podem ver aqui do lado direito. Não é grande coisa, mas aqui do lado direito que acontece. A última vez que vim aqui a esta loja tinha
2 caminhões à minha frente, à espera para descarregar. Estive aqui um bocadinho parado. Mas eu também cheguei muito mais cedo do que estava marcado. Tinha que fazer o meu descanso. E a política aqui da empresa é... não gosta que a gente faça os descansos nestas áreas de descanso cá à beira da estrada. Gosta que a gente ou faça no centro de distribuição, então faça na loja ou então numa estação de serviço. Mas como desde o centro de distribuição até aqui só há uma estação de serviço a meio, eu decidi vir diretamente para a loja e fiz o meu break ali, o meu descanso. E assim, quando os outros ficaram despachados, eu praticamente tinha acabado o descanso e entrei, fui só entrar. Praticamente não perdi tempo. Uma vez estava no Tesco e fui lá perguntar, estava lá a descarregar, nesta loja que a gente passou. Eu fui perguntar, aqui há um sítio onde se possa comer, assim, há uma loja fast food, assim, um KFC ou um McDonald's. Há um bocadinho mais à frente. E eu perguntei, então dá para ir a pé? Dá, mas olha, é um bocadinho. Eu acabei por não vir porque achei que ele não estava muito convincente. Quando eu me apercebi da distância, se eu tivesse vindo a pé, minha Nossa Senhora, isto são para aí 30 minutos a andar. Quando acabasse de comer e voltava para trás, quando chegasse lá, estávamos com fome outra vez. Mas aqui é o McDonald's e o KFC também, é verdade, eu não disse a mentira, mas não é ir a pé. Amanhã talvez. Mas isto aqui na Inglaterra tem um problema grande, é que só pensam nos carros. A gente vê na América, no Canadá, até mesmo os próprios no Walmart, que são os supermercados, há sempre sítios para o caminhão estacionar, a maior parte dos sítios tem. Pensa nos camionistas, aqui só pensa nos carros, os camionistas aqui não têm direito a nada. Tem uma estação de serviço, sei lá, de quando em quando. Se lá ficar mais do que 2 horas tem que pagar quase 30 libras para aproveitar. Depois, se quiser comer, quiser parar para comer, não resta sítios. Tem que andar sempre a parar nas estações de serviço, capaz de comer é o triplo do preço. Vida de camionista aqui não é fácil. Nós estamos mesmo a chegar, a loja, a entrada dos caminhões para abastecer a loja é agora aqui. Olha ali 2 rapazes, você não consegue andar. Está um bocado escuro. A entrada é aqui ao lado esquerdo. Não está ninguém lá dentro. Quer dizer, já vamos entrar direto. Agora. Isto aqui confio muito nas pessoas, tem aqui tudo na rua. Isto é uma loja de construção civil. Já tem coisas para a casa também, chamada B&Q. Acho que é o B&Q. Se não é o B&Q, é o Homebase, uma coisa assim do género. Tem tudo aqui na rua. Se quiser comprar sem pagar, é só vir aqui. Se tocar a campainha. Vou esperar um bocadinho, ainda é cedo. Ele também nos consegue ver se quiser. Pronto, vamos entrar. Esperamos aqui
5 ou 6 minutos. E agora vamos entrar a fazer a manobra, encostar ao dock e descarregar. E pronto, já está. Descarga feita. Agora mexer de loja. Da caminha próxima. É mais rápido que eu estava previsto. Era suposto demorar quase uma hora. E eles eram tantos a descarregar que demorou 25 minutos. Faz com que eu vá chegar a ser a outra loja. Estamos a entrar novamente na A2, no caminho Feversham. Vamos passar no mesmo sítio onde passámos há bocado, onde eu fiz o desvio. Está relativamente perto da próxima loja. 10 minutos no máximo, digo eu. Não deve faltar muito. Agora vamos entrar aqui numa zona ligeiramente escura. Este trânsito todo que vem de frente é o que está a ser desviado da autoestrada. Senão isto aqui era completamente uma escuridão. Sim, tem mais movimento.
agora estamos no inverno, escurece muito cedo e o dia começa um bocadinho tarde a clarear. Mas quando chegarmos à altura do verão, isto é completamente o oposto. Às 3h30 da manhã já é dia e mantém-se dia aí até às 10h30 da noite. Portanto, vai ser diferente, aí já dá para ver tudo. Não durante o tempo todo, mas grande parte do dia já dá para ver tudo. Quanto mais perto estamos do Polo Norte, mais diferenças há entre o dia e a noite, do inverno para o verão. Na Finlândia há uma grande parte do ano, 3 ou 4 meses, se eu não estou enganado, que eles de inverno têm de noite e de verão têm de dia. Estou muito perto do Polo Norte. Acho que é 3 meses. 3 meses de verão, 3 meses de inverno. No inverno está 3 meses de noite, no verão está 3 meses de dia. Vai ser complicado viver num sistema desses. Eu também estou quase na mesma. Durmo dia, trabalho de noite. Portanto, não faz grande diferença. Tanto parece que durmo dia como durmo de noite. Está sempre a mudar. Às vezes vai passar, faz parte. Pronto. Este é o problema de passar nestas ruazinhas. Não estão preparadas para muito trânsito. E depois há uns idiotas que parece que não têm nada naquela cabeça. Vão mesmo até ao último. Mas enfim. Cabe nisto. Tem que lidar com estas coisas. Não. Aguenta-te e abre a câmera. Não. Passas a casa picada. Já não quero isso. Não é bom para ti, não é bom para mim. Agora vamos até à próxima rotunda. Nós fazemos uma direita. Se eu seguisse esta estrada ia passar ao pé daquela loja que fui no último dia de trabalho, Sittingbourne, que esta é a mesma estrada, um bocado lá passar. É aquela que a gente entrou no sentido único, é a A2. É a estrada que passa pelas terrinhas todas, até Londres. Isto é a Vilazita. Também é uma vila relativamente pequena. Aqui na parte sul é assim um bocadinho. Tem pequenas vilas, não tem assim cidades grandes. É tudo pequenas vilas. Que até é chamado o Jardim da Inglaterra, porque tem muito verde. Está a loja a dizer que já tem conhecimento que eu estou a chegar. Estas mensagens são para uma chatice. Começa aqui sempre a fazer barulho, ou seja, não a leio.
Para o resto do caminho a fazer bip, bip. 100 km, se fosse diferente. A gente vai. Para este sítio agora. A ver se não passa longe. Deve ser bem visível. Porque é à beira da estrada, portanto mal será. Tem falha longe. Vamos ver. Estamos a chegar. Estou a ver ali uns armazéns grandes, já não deve ser muito longe ali. Também é a primeira vez que estou a fazer esta loja. Como vocês sabem, eu trabalho para esta empresa há pouco mais de 3 meses. Portanto, ainda há de haver muita loja que eu nunca fiz. Além da gente só abastecer 70, mas eu fiz para aí 10 ou 15, foi muito. Portanto, há de haver muitas que eu ainda não fiz. Estava aqui a dar indicação para estar do lado direito. Quer dizer que a gente está mesmo a chegar. Se para estar do livres é em frente. A loja está aqui mesmo ao lado direito. E as de livres é aqui. Já está o portão aberto. Já está com vontade de descarregar. Perto. Nós vamos aguardar aquela. Mais uma vez, quando estivermos perto da água temos que parar, isto tem que se abrir as portas primeiro, antes de eu entrar na água. Está feito, até já. Pronto, 10 minutos, eram só 6, foi muito rápido. Quando cheguei aqui ele já estava com o botão aberto. Vamos de retorno. É quase garantidamente vamos ser outra saída. Agora o retorno não é diferente, portanto a gente vê-se mais daqui a pouco. Pronto, estamos a quase a chegar a esta saída. Agora vamos deixar isto a gravar um bocadinho, a ver se consegue ver. Não tenho certeza que se consiga. Para ver se consegue ver a ponte. Se não se conseguir ver a ponte, pelo menos as luzes, dá para ver o desenho da ponte. Depois vou entrar dentro do centro de distribuição e vou parar no segurança outra vez. Ele é que me há a dizer onde é que eu vou deixar este reboque. Depois de deixar o reboque vou para o escritório, ligar a papelada. Provavelmente vão-me dizer para ir fazer o meu descanso.
do descanso. Eu vou tirar esta saída agora, vou aqui sair. Acho que dá para ver, não sei se dá para ver bem. Não sei se consegue ver, se não. E também se vê bem o desenho da ponte. Eu consigo ver aqui dois nu, mas não sei se a câmera consegue apanhar. Provavelmente não. Mas eu, se calhar amanhã, quando estiver a vir para o trabalho, gravo. Vou depois mostrar. Estás mesmo a chegar. Mas não tenho reciclado, portanto vou diretamente para o centro de distribuição. Se tivesse reciclado, agora virava, depois da próxima rotunda virava à esquerda e ia descarregar, ia largar o reboque ali do lado esquerdo. Mas como não tenho reciclado, aliás estou vazio, vou virar à direita, vou entrar diretamente no centro de distribuição. Já aqui virar à direita. Depois damos os papéis da carga à segurança. Ele mete os dados no computador. Depois diz-me onde é que eu vou meter o reboque. Pode ser numa doca, pode ser só num sítio de estacionamento. Ah, é, sempre. Thank you. Este é poupado. Eles normalmente dão-nos os papéis e dizem qual é o sítio onde a gente vai largar o reboque. Este aqui deve estar a poupar nas palavras, não disse nada. Mas a gente vai deixar o reboque numa zona de estacionamento, não vai para a doca, vai ficar em stand-by para quando eles precisarem do reboque. Os chantas, é assim que a gente chama aqui em inglês, os chantas são os que andam a mexer os reboques de um lado para o outro, nunca saem daqui, estão sempre aqui. Eles quando precisarem do reboque vão lá buscá-lo. A gente vai agora para aqui para
Parking Spot 212, que é exatamente ao lado aqui deste caminhão. Só o gajo passou para trás de mim. Este vinha atrás de mim, vai diretamente para a doca. Né? Ele vinha atrás de mim, é porque ele tem alguma coisa dentro do reboque que eles querem usar já. Eu, como não tinha nada, e o meu reboque é de portas laterais, portanto eu não gosto muito de usar este. Depois é mais alto que os outros. Este reboque tem 3 metros de altura, mais 1,25 m, 1,27 m do trator, dá 4,27 m de altura. E há sítios onde este reboque não pode ir. Por exemplo, se for para o centro de Londres, não para o centro de Londres, mas se for para Londres, já não faz o centro de Londres. Mas se for para Londres, há uma altura em que tem uma ponte que é mais baixa do que a altura do reboque por 2,5 cm, portanto este reboque não pode lá entrar, não pode passar naquela rua. E por isso eles não gostam muito de usar este. E pronto, é tudo por hoje. Agora vou deixar o reboque. E depois vou até ao escritório. Vá. Então até mais velho.